é o preço de mercado para Adam Smith? O preço de mercado é o verdadeiro preço da mercadoria em um determinado momento e mercado. É determinado pela quantidade de mercadorias que os vendedores desejam ofertar e pela quantidade que os consumidores desejam demandar. Vocês se lembram quando a gente falou aqui da teoria dos valores? O valor de troca, valor do trabalho. O que o Adam Smith está falando? Que o preço de mercado é o valor de troca dele, valor utilidade. É o que as pessoas estão dispostas a pagar. E isso vai depender da quantidade de mercadorias que os vendedores desejam ofertar e a quantidade que os consumidores desejam demandar. Nós vamos estudar isso em microeconomia, a lei da oferta e da demanda. Eu tenho que saber quantos produtos tem no mercado e quanto que as pessoas querem comprar. E aí é dessa relação que surge o preço de mercado. Professor, quanto que vale um imóvel no centro da cidade de 3 quartos com 2 garagens? Vai depender de quantos imóveis existem e quantas pessoas estão procurando por aquele imóvel. Se existe um único imóvel e existe vários demandantes, o preço será mais alto. Se existem vários imóveis e poucos demandantes, então o preço será mais baixo. Professor, mas quer dizer que as pessoas vão vender? Olha, nós vamos estudar as falhas de mercado. Quando essa relação da oferta e demanda, ela não é favorecida. Então, alguém, por exemplo, vamos imaginar que alguém tenha vários imóveis no centro da cidade. Aí, ele não aluga por preço mais baixo. Isso faz com que as pessoas não tenham como alugar. Pode acontecer duas coisas. Uma intervenção estatal no preço. Assim, olha, quem não alugar, eu vou instituir um tributo. Ou pode acontecer que aquelas pessoas, o que elas vão fazer? Elas vão migrar para os bairros e o preço do centro vai cair, porque senão a pessoa vai perder dinheiro. Então, essa lei da oferta e da demanda, ou lei de oferta e procura, é que determina o preço de mercado numa economia livre e concorrencial. Ah, professor, vamos estudar o aumento da carne do gado. O Brasil produz, vamos imaginar, 1 milhão de cabeças de gado. Existem 1 milhão de pessoas querendo comprar carne. Então, o preço é R$50 o quilo. Estou supondo, viu, gente? R$50 o quilo. A China vem e quer comprar toda a carne. O que vai acontecer com o produto? Ele vai ficar em menor oferta no mercado interno. Então, o preço dele vai subir. E eu posso, na verdade, o que o consumidor vai fazer? Então, eu vou ter o seguinte, a partir daí eu tenho duas decisões. Ou o produtor vai aumentar o número de produção, porque aumentou, ou o consumidor vai migrar para outros produtos. Isso faz com que, ao longo do tempo, o preço volte ao preço de mercado, a um preço estável que o consumidor deseja pagar. Então, essa é a ideia do preço de mercado. Quem define o preço de mercado é a lei da oferta e da procura. O preço natural, em contraponto ao preço de mercado, é daquele ao qual a receita da venda é apenas suficiente para proporcionar aluguéis, lucros e salários equivalentes aos níveis habituais socialmente aceitos. O preço natural para Adam Smith é o preço de custo. Em resumo, é o preço de custo. É o preço segundo o qual, se você vender abaixo daquele valor, você vai estar perdendo dinheiro. Então, o preço natural, o preço de custo. O preço de mercado, ele gira em torno do preço natural. O preço natural é o valor dos produtos, tendo por base o custo de sua produção, somando-se o trabalho, lucro e renda presentes no processo produtivo, e o preço de mercado é o preço exercido diante da comercialização do produto, totalmente influenciado pela oferta e demanda do mercado.
Há, obviamente, uma ligação muito forte entre esses dois preços. O preço de mercado oscila sempre em torno do preço natural, porque o preço de mercado sempre leva em conta o custo. Partindo da situação em que o preço de mercado é igual ao preço natural, supondo que haja um aumento de demanda, esse aumento fará com que o preço de mercado suba, e com isso as taxas de lucro também passarão a ser maiores nesse mercado. Então, olha só, o preço de mercado, ele circula o preço natural. Se o preço de mercado é igual ao preço natural, então eu estou falando de uma economia estável, em que a pessoa lucra algo que é socialmente aceito. Se o preço de mercado é acima do preço natural, nós estamos falando que o cara está tendo mais lucratividade. Se ele é abaixo, é porque o cara está perdendo dinheiro. Agora, o que o Adam Smith vai falar? Você olha, se eu tenho o preço natural, o preço de custo daquele bem, aumenta a demanda, ou seja, mais pessoas querem. O que vai acontecer com o preço? Ele vai aumentar. O que vai acontecer quando esse preço aumentar? Mais pessoas vão querer oferecer aquele produto. E aí mais pessoas fazem, no mercado, fazem com que o preço volte ao nível do preço natural. O preço de custo inclui o lucro, o pagamento. O que é o lucro? É o pagamento do produtor, que o produtor recebe. Então, reparem, eu construo uma paleteria e vendo o sorvete a R$2 a unidade. O que a outra pessoa vê? Ela acha que eu estou tendo muito dinheiro. Aqui é o preço natural, R$2. Aí ela vem e constrói outra. O que vai acontecer com o meu preço? Ele vai diminuir. Se ele diminuir abaixo do preço de custo, o que vai acontecer com a gente? Vamos quebrar. E aí é que a gente vê, dentro de um livre mercado, muitas pessoas saindo do mercado e outras pessoas entrando no mercado. É o que vai explicar, o Adam Smith vai explicar através da lei de oferta e de procura as saídas e entradas no mercado. Professor, isso quer dizer que funciona 100%? Não sei, nós não estamos aqui para poder fazer essa reflexão agora. Eu quero que vocês pensem nisso. Faz sentido? Vocês conseguem ver a importância do preço natural? A importância do preço de mercado? Ah, professor, eu consigo ver, mas ainda assim eu acho que tem mais coisa. Ok, eu consigo ver e é assim mesmo que funciona. Ótimo. Professor, essa teoria é balela. Ok, mas eu quero que você saiba explicar essa teoria, ainda que você não concorde com ela. Mas eu quero que você, ao menos, entenda qual é a lógica que o Adam Smith colocou dentro do pensamento dele. Tá joia? Resumindo os pontos do Adam Smith, a interação dos agentes no mercado, famílias e empresas, é como que guiada por uma mão invisível em uma economia de mercado. E o resultado final é o mais eficiente. O resultado final é aquele que seria, na conjuntura, o que tem mais eficiência. Em uma economia, dada aquelas variáveis. Em uma economia de mercado, a divisão do trabalho permite que cada trabalhador se especialize em uma determinada tarefa, aumentando a produtividade do trabalho e as trocas na economia. O preço natural é o preço de equilíbrio, determinado pelos custos de produção, e as flutuações de preço de mercado tendem a ficar em torno desse preço natural. Não existe, e o Adam Smith vai falar o seguinte, não existe arte que um governo aprenda de outro com maior rapidez do que a de extrair dinheiro do bolso da população. Então, como a gente vê, o Adam Smith é altamente um autor contrário às intervenções estatais na economia. Então, ele é um autor que vai fazer uma crítica muito grande, vai falar que é possível, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o governo, ele é um ótimo extraidor de dinheiro do bolso da população.